acaba por ser positivo. Eu posso concordar em parte com aquilo que o Duarte diz, que devemos procurar uma economia em comunidade, mas também concordo que devemos dar liberdade às pessoas para terem a sua própria iniciativa, para, se têm uma ideia, se têm um projeto, se têm conhecimento, porque não o Estado ou os Estados-membros da Comissão Europeia aprovarem e apoiarem essas pessoas a terem os seus próprios projetos. E eu acho que isso é essencial na parte da transição digital e da transformação digital e na procura de uma economia mais verde, que é o que nós queremos. E a verdade é que é uma realidade neste momento, que há muitas pessoas, e Portugal é um exemplo curioso nesse aspecto, que temos excelentes engenheiros informáticos que estão a trabalhar para empresas que não são portuguesas porque têm capacidade para pagar mais. Muitos estão a trabalhar para empresas americanas, alemãs, que têm capacidades de pagar mais salários. Há muitos que estão a trabalhar para empresas que são sediadas em Singapura, no leste asiático, ou seja, temos a necessidade proeminente de tentar contornar isso. Eu acho que, na minha ótica, por aquilo que eu consegui perceber, eu acho que é exatamente isto que estamos aqui a tentar contornar. Primeiro, pelo facto de nós recebermos o Web Summit, há pessoas que são extremamente críticas, mas o que é verdade é que é o evento de inovação de mais destaque no mundo. Também tenho pena que seja sempre em Lisboa, mas enfim. E por outro lado, o facto deste governo ter agora colocado no PRR 3,8 mil milhões de euros dedicados exatamente a isto, à transição digital das empresas, quais que é um caminho que nós ainda temos que fazer em Portugal. Muito bem. Tiago, sim, termina, por favor, não, mas eu queria que terminasses, que era para avançar. Não, eu só ia dizer, era agito piada, porque tem-se falado da radicalização do PS, e estamos a falar no PS que está a apoiar as startups, ou seja, está a apoiar a iniciativa privada. Esse foi o golpe final. E outra coisa que é dizer que o Medina é o próximo líder do PS é agressivo, não é? E também é tendencioso. Muito bem. Vamos avançar então para a opinião do Duarte, para o tema do Duarte, aliás. E o Duarte quer nos trazer uma cena reciclada ou só ecológica, não sei se é uma coisa, se é outra. Vai-nos falar da análise que a Associação de Municípios, o Parque das Serras do Porto, está a fazer ao projeto de exploração mineira em Gondomar, Paredes e Penafiel. E aqui queria saber o que é que te preocupa, Duarte, que é o ouro, podemos tirar, a prata, o cobre, o chumbo, o zinco ou o estanho. Qual dos metais é que te preocupa mais? Seguramente que a minha preocupação não é saber que metais é que podemos ter lá para obter algum tipo de ganho económico. A minha preocupação é sobretudo ecológica, não é? E é assim, acho que este é um caso, de certa forma, paradigmático, que nos permite tirar conclusões sobre todo um conjunto de áreas de discussão política. Claro que começa pela questão ecológica, pelo facto em si, estamos aqui a falar, não é, de uma empresa, de uma multinacional que pretende avaliar, perceber que tipo, lá está, de minérios é que tem ali naquela zona para poder explorar. E por aí começamos logo por perceber que existe uma ameaça, tudo isso representa uma ameaça àquilo que é um património natural, aquilo que é enfim, um espaço que as próprias populações da zona desfrutam pela sua beleza natural, desfrutam, enfim, por o contacto com a natureza que a zona da Serra das Banjas permite. E, portanto, só aí acho que já temos critério para considerar que é um absurdo sequer colocar a questão de exploração mineira. Mas pronto, tivemos este pedido da parte da empresa para, portanto, como já foi dito pelo próprio Ministro, não estamos a falar aqui de uma autorização, a empresa pediu é que fosse noticiado, digamos, o seu interesse em fazer prospecção naquela zona, e estamos no período em que partes interessadas, como municípios, populações e o próprio governo, se pronunciam para se perceber se estão de acordo ou não. E felizmente até agora nós temos visto, até da parte dos próprios municípios, não é? Gondomar, Paredes e Penafiel, oposição a que este projeto avançasse. Mas acho que isto nos deve levar a uma reflexão mais profunda e uma discussão mais profunda. Aliás, um pouco sobre aquilo que eu estava a referir, também sobre o tema desta questão do empreendedorismo e a questão da economia.
Porque a verdade é que existe um argumento que muitas vezes é usado por estas empresas, que é, ao fazerem a exploração mineira, ou até em muitos outros casos, até podemos falar, por exemplo, em empresas de restauração, multinacionais de restauração, que é a sua instalação num determinado local vai trazer riqueza à própria população, vai trazer emprego, vai trazer tudo isso. Só que há dois grandes problemas aí, não é? Um deles é que, em relação à exploração mineira em específico, o nível de emprego já não é o mesmo que antigamente, não é? Nós sabemos que antes comunidades inteiras se podiam dedicar, podiam depender economicamente da exploração na sua localidade, mas agora, como é evidente, com tudo muito mais automatizado, a realidade já não é o mesmo, já não é a mesma. Mas depois temos o outro plano, que é quem é que controla, quem obtém efetivamente ganho económico do que está a ser explorado ali, ou do que seria explorado ali. E acho que isso é a reflexão que deve ser feita do ponto de vista estrutural sobre toda a economia, que é, quando nós temos a preocupação, e é uma das coisas que está prevista para esta questão do empreendedorismo, de atrair talento, não estaremos a partir do princípio que não temos gente com capacidade, cuja formação nós podemos potenciar para que possam sim ter a sua iniciativa, como é evidente, mas com ligação à comunidade, com participação de toda a gente que for necessária para um projeto económico, que toda a gente possa ter a sua participação democrática nesse projeto, que toda a gente possa partilhar da riqueza e não termos uma perspectiva individualista de eu crio a minha empresa, portanto eu tenho direito a toda a riqueza supérflua que daí sair e só tenho que pagar uma ninharia às pessoas que contratar para trabalharem. Acho que esse tipo de discussões está muito associada a esta noção que muitas multinacionais têm que, quer dizer, que têm um mundo a seus pés e que as comunidades se devem, por isso, simplesmente vender e entregar à sua vontade. E, portanto, é por isso que acho que este tema é tão central, precisamente porque permite, é uma questão local e devíamos, e ao mesmo tempo. Sim. Mas aqui já estás a querer mais tempo ainda e eu já tenho muito pouco. Eu só vou dar 2 minutos ao Tiago e ao Pedro para eles se pronunciarem. Começo por ti, Tiago. E o que é que me tens a dizer? Vem aí mais Minas? Primeiro, só dizer ao Duarte que eu acho que o desafio não é atrair talento, mas sim retê-lo. É impedir que ele vá para outras geografias extra-europeias, ou seja, extracomunitárias. Depois, relativamente a Banjas, eu acho que os autarcas da região, incluindo o autarca de Penafiel, estiveram bem a posicionar-se contra esta exploração. Estamos a falar de uma zona que tem exploração mineira com 2000 anos de história. Ou seja, estamos a falar de uma zona que tem mineração romana, ou seja, sabemos que existem ali aqueles minérios e sabemos que existem os depósitos estéreis, ou seja, que eram os romanos extraíam das galerias, que, com a tecnologia da época já não lhes servia para nada, para eles eram produtos estéreis, e que tanto é do meu conhecimento era o que a empresa queria explorar, ou seja, não fazer prospecção nas minas, porque isso era completamente impensável, ou seja, nas galerias romanas, que são património histórico e arqueológico hoje em dia, mas sim nos estéreis. Mas mesmo assim eu acho que nós devemos ser contra isso, eu acho que nós estamos num século em que devemos preservar o nosso ecossistema e não dilapidar o nosso ecossistema. Ainda para mais, estando estas minas, além de ser património histórico e arqueológico, como já referi, estando elas no Parque das Serras do Porto, ou seja, sim, que é uma zona que tem potencial turístico gigantesco, é uma zona que pode ajudar a expandir o turismo e tirá-lo daquele nicho, daquele cluster que é o Porto, que sabemos a importância turística que tem, e de começar a atrair turistas também para outras regiões do distrito. Eu não sei se tenho mais tempo. Não tens, Tiago, desculpa. Mas acho que passei a minha passaste a tua mensagem, certamente, e até me fizeste lembrar, sim, que aquilo tem um potencial turístico tão grande que a GNR tem feito lá uns raids à procura dos BTTs, tem que andar, não podem andar mais de 2, acho eu, portanto, e tem feito lá umas operações de stop para os BTTs e assim. Portanto, Rui, diz-me só então o que é que tens a dizer sobre esta empresa que quer explorar. Eu sou totalmente contra e sou de Rio Mau, por isso conheço muito bem aquela zona. Aliás, eu costumo quase todos os domingos ou fim de semana, mesmo assim, ultimamente, não é? Ir para aquela zona. E basicamente o que o Tiago disse é o que eu ia dizer. Acho que há pouco a acrescentar em relação a isso. Acho que é uma zona em que o património arqueológico, e não só, que já foi, pode ficar em causa. E depois não é só.
é que eu acho que a nossa zona aqui de Rio Mau, principalmente, e Cebolido, não é? Tem sido uma zona de muita aposta de turismo, e eu acho que isto também pode levar... Pode prejudicar o turismo. Pode prejudicar muito o turismo aqui da nossa zona. Muito bem, Pedro. Desculpa lá, desculpa interromper-vos, mas só para avançarmos e vamos agora tentar ter assim, um bocadinho da grande cena do Tiago. E o Tiago traz uma cena de trama, suspense, acusações e mistério. Isto porquê? Porque quer falar sobre o Rui Rio que acusou o PS de obediência à maçonaria. Para começar, Tiago, é muito importante esclarecer este ponto. Qual é o teu grau de envolvimento com a maçonaria? A Wikipédia é o que nos separa e o que nos une. É o meu único conhecimento sobre a maçonaria. Mas então, o que é que tens a dizer sobre o facto do Rui Rio ter criticado o PS? Não foi só isso, foi simplesmente o facto do PSD ter proposto que todos os eleitos em cargos políticos, nomeadamente os deputados, tivessem que preencher quase uma ficha de inquérito em que diziam todas as associações e órgãos em que faziam parte. Ou seja, isto fez-me lembrar, isto foi durante o Estado Novo, vamos lá ver onde é que eu estou, onde é que isto vai parar. Em que na altura o deputado José Cabral, que era então diretor-geral dos Serviços Prisionais e antigo nacional sindicalista, levou em 1935 à Assembleia Nacional uma proposta de lei que foi mesmo aprovada, em que queria a extinção e a proibição da maçonaria e da carbonária, que à época até já se diz que estava extinta, do país. Isso foi mesmo aprovado por unanimidade. Ou seja, na altura, o Fernando Pessoa até teve um texto, provavelmente deve ser dos textos mais conhecidos que ele tem em vida, que foi muito crítico disso, e curiosamente, isto não é teoria da conspiração, mas curiosamente foi publicado no ano da morte dele. E, vamos lá ver, esta lei depois foi revogada pelo Decreto-Lei em 594 de 74, ou seja, imediatamente a seguir ao 25 de Abril, com o Decreto-Lei que atribuía o direito à associação, em que cada um de nós, como homem livre, tem direito a pertencer à associação que quiser e, mais importante, o direito à nossa privacidade. Ou seja, nós vivemos numa democracia, vivemos num Estado de Direito democrático, numa democracia ocidental, em que um dos pilares basilares é o direito à privacidade. Eu sou portista, faço parte do Partido Socialista e paro por aí. Mas eu não tenho obrigação nenhuma de dizer ou de deixar de dizer que faço parte deste ou daquele partido. Eu acho que o que o Rui Rio e o PSD estão a promover aqui é que os políticos hoje em dia quase parece que não podem ter rosto, não podem ter gosto, não podem fazer parte de coisa nenhuma, têm que ser ascéticos, ou seja, têm que ser pessoas que têm que aceitar ser escrutinadas de qualquer das formas, só e unicamente foram eleitos para aquele cargo. Eu acho que se o PSD quer promover a transparência, deve, ao invés deste tipo de coisas que eu acho que são totalitaristas, eu acho que isto é tudo menos democrático, deve pugnar pelos círculos uninominais, que o Rui Rio ou melhor, o PSD já tem vindo a falar, alguns partidos já têm vindo a falar, mas o que é certo é que ainda nenhum teve coragem de propor uma revisão da lei eleitoral a sério. Isto sim aumentaria a transparência do nosso sistema eleitoral, do nosso sistema político, e também responsabilizaria os nossos eleitos, uma vez que eles seriam eleitos diretamente pelas pessoas e não iriam escudados numa lista de 30 ou 40 deputados, no caso da Assembleia da República, em que se vota no líder que nós temos para o primeiro-ministro e depois nem sequer sabemos quem são as outras pessoas. Eu acho que isso é que prejudica a transparência. E acho que outra coisa, para finalizar, também para não gastar mais tempo, eu acho que Rui Rio também tem dificuldade em perceber alguns pontos, alguma coisa na pessoa de Rui Rio que me cria alguma confusão. E eu acho que ele parece que não percebe, ou publicamente não quer perceber, que é intrínseca à condição humana, que as pessoas se agrupem por interesses e por preferências, sempre foi assim. Ou seja, eu por ser do Partido Socialista, é natural, eu posso ter amigos de todo o espectro político, mas é natural que as pessoas com quem eu me relaciono mais sejam pessoas que sejam do Partido Socialista, que partilhem o mesmo tipo de ideais e visão que eu. Quanto mais as pessoas da maçonaria. Atenção, eu não tenho qualquer tipo de simpatia pela maçonaria, não conheço nenhuma loja da maçonaria, nem conheço, a que eu saiba, ninguém que pertença a nenhum órgão maçónico. Já vamos saber disso. Pois, mas estamos a falar que são convicções filosóficas e espirituais destas pessoas, ou seja, sim, eu acho que são temas demasiado sensíveis para se querer expor
em praça pública. Claro.